Mais uma vez aqui para... Hoje vamos falar sobre o nome de Jesus. É uma das últimas aulas, ainda tem... Vou falar um pouquinho sobre glória, eu sempre digo um pouquinho, né? E aí vai fluindo, mas enfim. Antes de começarmos, então, a aula propriamente dita, né? Quero orar com vocês. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por Ti nós nos levantamos, nos movemos, trabalhamos, fizemos tantas coisas, mas também através de Ti, Senhor, é que nós deitamos na cama e dormimos o nosso soninho profundo, porque a Tua bondade está sobre nós. Nós dependemos de Ti, Senhor. Peço para Ti nesse momento, Pai, a Tua presença, que através do Teu Espírito, o nosso entendimento, Senhor, esteja sendo aberto, os ouvidos do nosso entendimento, a nossa compreensão, para entender a Tua palavra, entender aquilo que Tu queres nos comunicar hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu também te peço que Tu me des graça para falar, para comunicar a mensagem que Tu já derramaste no meu coração. Amém. Eu quero lembrar vocês também de curtirem, compartilharem esse vídeo, compartilharem essa escola, né, como tenho falado, para que mais trabalhadores venham se alistar nessa seara. Amém? Então, o nome de Jesus. Um dos últimos vídeos, eu não sei se foi o último que eu fiz, ou o penúltimo, mas estava falando aqui sobre autoridade. A autoridade que nos é concedida por Deus, né? Essa autoridade, ela está contida no nome de Jesus. Só que hoje eu quero trazer aqui mais alguns aspectos relevantes ao nome de Jesus, porque, claro, quando nós estamos acostumados, né, a lembrar do nome, que ele nos transporta uma autoridade, porque nós falamos em nome de Jesus, agimos no nome de Jesus, e quando agimos no nome dele, realmente as coisas acontecem, não é que as coisas acontecem, é só aí que as coisas acontecem. Eu quero começar, então tem alguns aspectos diferentes, além, claro, da autoridade que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a natureza do nome de Jesus. Eu quero começar aqui no livro de Atos, que foi a primeira cura, no capítulo 3 do livro de Atos. É a primeira cura ali registrada, né? Porque talvez ele já tenha curado alguém ou vivido algum milagre antes, que a palavra não relate aqui. Mas aqui estava vindo o Pedro e o João na hora, isso era de tarde, né? Na hora, não sei se era nona, eu acredito que era a hora nona para eles, 3 horas da tarde, aqui para nós, nosso horário. E eles estavam indo para oração costumeira, né? Eles oravam 3 vezes por dia. Então eles estavam indo ali para o templo, né? E chegando na porta formosa, ainda vou fazer um ensino aqui sobre essa porta, sobre essa posição, né? Porque em Israel nada era assim, não era nome de rua como nós colocamos aqui, não era nome de lugares como nós colocamos. Tudo que tinha lá apontava para uma pessoa, para Jesus. Tudo apontava para ele, né? Tudo, os nomes dos lugares, os nomes das ruas, o Velho Testamento, desde o primeiro capítulo até Malaquias, até o último, é uma sombra, né? Estava por trás de Jesus. Então ele foi revelando Jesus até chegar um novo, até nós termos visto realmente Jesus, visto o Velho Testamento sendo manifesto, né, sendo na pessoa de Jesus que veio. Então, Pedro está ali, entrando nessa porta formosa, né, eles iam para a oração, e ali estava um paralítico. O paralítico estava ali não estava ali para ser curado, estava ali para pedir esmolas, em primeiro lugar, né? Então, mas ele tinha uma expectativa, né? Então, quando ele pediu para Pedro, né, que desse uma esmola, o Pedro disse para ele: olha para mim, olha para nós, né? Já começar que Pedro estava transportando alguém, estava transportando uma presença, né? Ele não disse: olha para o céu, olha para entra lá no templo para olhar para o Santo dos Santos, olha para nós.
Pedro estava então bem certo, né, do que estava e de quem estava habitando nele, bem certo do poder que ele tinha recebido. E aí então Pedro disse, né, para ele se levantar em nome de Jesus. Ele se levantou. Eu não vou relatar muito aqui o milagre em si, porque é muito tremendo, né? Eu nem sei quantas vezes eu já li sobre esse milagre aqui, e cada vez tem tantos aspectos ali para gente vislumbrar, né? Mas enfim, quando o homem então se levantou e tudo mais, e aí o pessoal ficou ali olhando, né, para Pedro e João como admirados com aquele milagre. Então Pedro disse: vocês estão olhando para nós? Quer dizer, para o paralítico ele disse: olha para nós, né, para que tu veja, né? Ele comunicou fé ali para aquele homem através, eu creio, do olhar, né? O Pedro teve uma experiência com o olhar de Jesus, que comunicou para ele arrependimento, quando Jesus olhou para ele lá no templo, né? E ele conhecia aquele olhar, né? Olhos de chamas de fogo, olhos de bondade, olhos de amor, olhos de misericórdia e olhos de poder. Então ele disse: olha para nós. Mas aqui ele está dizendo para o povo lá que estava olhando: vocês estão olhando para nós como se fosse pela nossa virtude, quer dizer, pela qualidade de vida que nós temos na nossa fé, que tem ajudado esse homem. Daí ele diz, bem no capítulo 3, do versículo 16 de Atos: é pela fé em o nome de Jesus. O nome curou este homem, que aqui vedes e bem conheceis. Não há dúvida, né? Vocês bem conheciam ele, que ele já era paralítico há muitos anos. Que aqui vedes e bem conheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita. Essa palavra agora, eles tinham proclamado uns dias antes, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né, montado no jumentinho. Eles proclamaram Hosana. Hosana quer dizer: ajuda-nos agora, ajuda-nos nesse momento, no momento que tu estás entrando aqui, ajuda-nos, né? Então eles entenderam que a ajuda estava entrando na cidade de Jerusalém. Aquele que ajudava, aquele que ia ajudá-los, né? Que nos ajuda, e que o esperado estava entrando. Então eles dizem: Hosana, ajuda-nos agora. Então Pedro usa essa palavra: aconteceu agora, aquilo que vocês tinham, o que nós tínhamos visto entrando em Jerusalém, né? E ele, então, o aspecto aqui, né, do nome, aqui tem duas coisas, né? Jesus disse pela fé, o Pedro disse pela fé no nome de Jesus. Ele tinha uma fé nesse nome, ele tinha uma fé do que esse nome ia transportava, o que esse nome, o que ia acontecer nesse nome. Aí ele diz o nome, a fé no nome, né, na presença de Jesus, na pessoa de Jesus, curou este homem, que aqui vedes e bem conheceis. Sim, a fé. Aí ele completa: essa fé veio também, essa fé veio por meio dele. Então essa fé que ele tinha, ele está dando aqui para Jesus toda a honra e toda a glória. Ele está retirando todo e qualquer mérito de sobre ele e sobre João, que os dois estavam juntos. Isso deu a este homem saúde perfeita. E também quando o homem pede dinheiro, né, o Pedro disse para ele: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, né, eu te dou. No nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro tomou posse. Ele sabia que esse nome estava nele, essa natureza de Cristo estava nele. Nós vamos ver, né, que o nome é a própria pessoa de Jesus que estava nele, pelo Espírito Santo que ele tinha recebido. Aí não sei se alguns dias, né, eu não sei, talvez quem tenha estudado melhor esses contextos vai saber quantos dias depois ali de Pentecostes, mas já foi ali naqueles dias. Então ele sabia, e é o que nós precisamos saber. Nós precisamos saber o que nós temos. O nome de Jesus precisa ser nosso. Toma posse, assim como eu falei nos dons, né? A gente sempre fala, são os dons do Espírito Santo, são. Mas depois ali nos mesmos textos fala, cada um tem, né? Cada um tem, isso quer dizer que o dom se torna nosso. A fé
a fé ela vem de Deus, a fé ela está em Cristo, está em Jesus, porque Ele é o autor, começou o negócio da fé, né? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim, para onde nós estamos indo, né? O fim da vida desse mundo aqui, Ele está conosco desde o início. Então, Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é o autor da nossa fé. Ele começou, porque lá no paraíso, Adão e Eva não precisavam de fé. Eles já tinham tudo ali. Nós começamos a precisar da fé como quem precisa de um telefone para fazer uma ligação com a outra pessoa que está do outro lado. Nós precisamos de uma comunicação, de uma ligação, né? É como dois polos, né? Aqui está nós, aqui está o mundo, Deus, o mundo espiritual. Então nós precisamos dessa ligação para trazer de lá para cá. E esse nome, Pedro está declarando aqui, esse nome, a fé nesse nome, né? E essa fé que também é comunicada por esse nome, deu ao homem saúde perfeita. E esse nome que ele tinha tomado posse. Por isso que ele teve a ousadia de dizer, olhe para nós, olhe para mim, para comunicar fé para esse homem, né, que estava ali. Eu acredito que a hora que ele olhou para Pedro, né, ele viu Jesus. Eu quero contar para vocês, não é para me exaltar aqui, né, mas é pelo testemunho. Eu estive uma das vezes que eu estive em Spokane, na sede, né, do Ministério Salas de Cura, e havia uma presença de Deus ali muito grande, assim, muito forte. Quem estava ministrando nesse dia era o Bill Johnson, e o Randy Clark, que havia ministrado, tinha saído, e o Bill Johnson ficou mais tempo. E aí teve uma hora que teve a transferência de unção, né? Eles estavam orando em posição de mãos por quem estava ali, e a gente se colocou de pé num corredor. E aí eles iam passando, né, tocando as pessoas e bum, 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 todo mundo caía no chão, mas eu permanecia assim, como estou aqui, né, quer dizer, agora estou sentada, mas não tive nenhuma tremedeira, nada assim. E eu achei estranho, porque todo mundo ali, né, caindo e gritando e tendo várias manifestações ali do poder do Espírito Santo, e eu também queria. Enfim, eu não voltei lá para o meu lugar e insisti, fiquei ali, eles passaram de novo, enfim. Aí depois eu pensei, vai ver que então me falta o batismo de fogo, alguma coisa está me faltando, porque que eu não tenho esse tipo de manifestação? Enfim, eu acabei então chamando uma das intercessoras lá do ministério, não a principal, a líder da intercessão, né? E aí falei para ela, olha, eu quero receber, né, esse poder e tal. E ela chamou lá mais uns 3 guerreiros, uns poderosos lá, os diretores de estado lá do ministério, e me cercaram, né? Foi grito de guerra e tudo mais, e nada me acontecia. Eu continuava assim, como diz o gaúcho aqui, tal e qual. Nada me acontecia no sentido assim, né, de manifestação. Ela olhou para mim e falou, mas você já tem o que você está dizendo que não tem ainda? Aí eu disse, eu quando imponho as minhas mãos, né, sobre já pessoas, acontece isso com elas, de cair no chão, gritam, ou então ficam em silêncio. Algumas pessoas já ficaram até algumas horas assim, né, no espírito, mas comigo não está acontecendo. Daí ela falou, não, mas é assim mesmo que Deus, a maneira como Deus trabalha com você é diferente. Aí foi encerrada a sessão, né? E eu voltei pro meu lugar. E aí que eu quero falar sobre o olhar. Quando eu voltei pro meu lugar, encontrei uma senhora que estava vindo para frente, e ela colocou a mão assim, no meu, aqui bem assim, né? Contra o meu coração assim, me parou. Falou, espera, para um pouco. Aí quando eu parei, olhei assim para ela, ela disse, eu só quero olhar para você. E aí eu fiquei um pouco constrangida, né? Que alguém diz, eu quero olhar para você. E Deus falou para mim, eu estou comunicando a ela a minha bondade. Só olha para ela. Quer dizer, o Espírito Santo estava comunicando através dos meus olhos naquele momento.
Eu não estou dizendo que os meus olhos sempre transportam isso, é quando o Espírito Santo deseja, né? E ele, assim, me tocou só para olhar para ela. E eu fiquei parada olhando para ela, e ela então começou a chorar muito, e chegou a perder as forças, assim, daquele momento, e ela realmente testemunhou, né, da bondade, que estava recebendo algo, assim, como algo que estava triturando o coração dela. Enfim, foi um dos momentos que eu me lembro. Já teve outros momentos que pessoas veem no rosto, no meu rosto, ou no meu olhar, veem Jesus. Já tive também pessoas que não conheciam Jesus, e Deus assim comunicou através do olhar, através do rosto, alguma coisa, né, que se referia a Jesus. E realmente a palavra de Deus fala, né? Israelitas oravam, e eu faço essa oração praticamente todos os momentos. Faz a luz do teu rosto brilhar sobre mim. Eu sempre oro isso, sempre peço. Porque para Deus fazer a luz do rosto dele brilhar, isso quer dizer que ele está assim, né? Muito perto, muito pertinho de mim. E, enfim, Pedro teve então essa experiência, fala do nome, né? Eu aconselho vocês a lerem, eu quero ir aqui adiante com alguns outros versículos. Nós temos aqui Marcos 16, 17 e 18, onde Jesus falou para os discípulos, né? Foi da grande comissão, onde ele diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, ele está dizendo, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso quer dizer tudo isso no meu nome. Ele disse, né? Vão fazer isso no meu nome, e tudo isso vai acontecer. Nós não vamos agora, versículo por versículo, mas tudo isso, no próprio livro de Atos, tem registros de tudo isso ter acontecido. Deixa eu ver, vou mais uma olhadinha na lista. Em meu nome expulsaram demônios, expulsaram demônios, falarão novas línguas, foi falado novas línguas, e nós também, né? Pegarão nas serpentes, o apóstolo Paulo pegou numa serpente e ela não causou dano nenhum, ele não pegou por querer, né? Sair por aí pegando serpente aí já é tentar Deus, né? Não vai dar certo, mas se acontecer, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Eu não me lembro, assim, no livro de Atos de alguém ter bebido, mas eu sei de ver testemunhos de pessoas hoje que aconteceu de terem comido alguma coisa, até mesmo comeram porque alguém estava tentando matá-las, né, por causa da unção, e não causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Na verdade, tudo isso aconteceu no livro de Atos, e nós vemos acontecer também nos nossos dias, que no nome de Jesus tudo isso acontece. Glória a Deus. Eu também quero colocar aqui alguns versículos que são bem interessantes. Quer dizer, a Bíblia está cheia, né? Se colocar ali no Google ou procurar numa concordância bíblica sobre o nome de Jesus, vai aparecer muitos versículos. Eu escolhi aqui alguns para a gente ver alguns aspectos especiais do nome de Jesus. Em João 16, 24, Jesus fala para os discípulos: até agora, quer dizer, ele estava indo, né? Estava sendo oferecido pelos pecados, então até agora, nada pedis em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Porque pensa na alegria quando eles começaram a pedir no nome de Jesus, e sabiam que iam ter um nome para chegar lá no céu, né? Ninguém tem coragem de chegar, pedir alguma coisa, com que direito? Vem culpa, né, na cabeça da gente, se não está bem firmado nesse nome. Eu também tenho aqui um pequeno testemunho. Assim que eu me converti, eu fui emancipada já com 19 anos, me converti já antes, claro, mas nessa época, assim, com 20 anos, eu fui para a igreja que estou hoje, a comunidade, e
E aí tinha assim, recém me batizado, né, e levado a vida com Jesus a sério, como foi essa decisão para mim. E aí eu coloquei uma firma, não tinha muita experiência, e naquela época, né, muitos hoje não sabem, não conhecem, mas os negócios funcionavam com cheques pré-datados. Não tinha cartão de crédito, né, e a maneira mais prática era escrever um cheque. E eu tinha muitos cheques na rua, né, muito cheque pré-datado e não estava dando para pagar. Foi um apertão, assim, aquela tribulação muito forte que vem quando a gente toma uma decisão pelo Senhor, né? O inimigo, ele vem para tentar desmanchar o testemunho, nos desanimar. E essa época veio e eu comecei a ficar cheia de culpa, né? Imagina, hoje também, se eu for olhar a minha vida, tem áreas assim que a gente quer às vezes se colocar, entrar num buraco na presença de Deus, né? Fica com vergonha assim. E se não se apegar no amor dele e na realidade que é o sangue dele, o inimigo consegue nos vencer com a acusação. E muita gente tem dificuldade de manter uma vida na presença de adoração e de oração, porque o inimigo, na hora que a pessoa entra assim, ele vem, né, com o dedo apontando, e a pessoa se enche de culpa e começa eu sei por experiência própria, né? Estou dizendo a pessoa, mas somos nós as pessoas. Mas enfim, precisamos nos apegar bem em Jesus para estar com Ele também. E aí então, me perdi um pouquinho aqui, perdi um pouco a linha do meu raciocínio. Mas vou voltar aqui, eu tenho alguns escritos no... Ah, sim, lembrei agora. Aí nessa época, então, eu estava com esses cheques na rua e estava num aperto tremendo. Aí eu fui pedir para Deus dinheiro para mim cobrir esses cheques. E quando eu cheguei, assim, estava orando, eu vi um anjo. E eu tinha uma empresa, né? E eu tinha um bloquinho de pedidos. Aí as pessoas faziam um pedido, né? Ali assinavam o pedido. A gente, quando vai numa loja, né? Elas faziam o pedido e elas assinavam. Aí, quando eu cheguei, o anjo me mostra aquele bloquinho, que era o mesmo meu, e estava ali meu pedido, que eu queria tanto, né? E aí dizia assim, em nome de quem? Quem é que assina esse pedido aqui? Quem é que assina? Essa foi a questão. E na hora me deu um aperto. Eu pensei, se eu assinar, vai ter algum peso essa assinatura? Vai ser aceito esse pedido na expedição, né? Porque o pedido era aceito dependendo da pessoa que assinasse, né? Não era qualquer funcionário lá da loja, era o dono, alguém quem ia receber e pagar aquele pedido. Aí me deu aquele aperto, aquele nervosismo, e aí veio uma mão. Pegar assim essa caneta, eu tenho uma caneta aqui para fazer o exemplo para vocês. Eu tô com a câmera estática aqui do celular, não tem movimento, né? Para mim baixar e escrever no papel, mas essa mão desceu até o meu bloquinho lá, até o meu pedido, e escreveu Jesus. Foi uma emoção muito forte, uma letra muito bonita assim, letra cursiva. E aí os anjos falaram, tá bem. E o meu pedido foi, gente, esse dinheiro entrou muito rápido, foi um milagre assim, um milagre tremendo. E assim né? Quando nós pedimos no céu, pedimos para o Pai, tem essa assinatura, tem esse nome que nos dá o direito, né, de receber, porque é como se estivesse pedindo, como se Ele mesmo estivesse pedindo. Eu gostava de fazer isso. Tinha uma prima que tinha uma mãe que era muito bondosa, eles tinham um armazém, tinha um monte de coisas lá para a gente poder brincar. E eu ia lá pedir alguma coisa e às vezes a minha tia me dizia, para quem é isso? E eu dizia para Maria, que era para a filha, né? Para a filha dela. Na verdade era para mim, mas quando eu dizia para Maria, e realmente era para nós duas, né? Não era só para mim, mas eu dizia para Maria, o nome Maria, abria aquele armazém, a minha tia dava tudo que a Maria quisesse, né? Talvez não fosse dar para mim, mas enfim, junto com a Maria eu conseguia ganhar as coisas daqui da minha tia, né? E assim, junto com Jesus, estando pedindo no nome dele no céu,
nós somos atendidos. Isso foi o que ele disse: até agora vocês não pediram nada, mas de agora em diante vocês vão ver só. E também está em João 14,16, e agora que eu quero fazer a curva aqui na minha pregação, né? Falamos agora do aspecto da fé que esse nome traz, a autoridade que esse nome traz. Esse nome é a própria pessoa de Jesus, é Ele mesmo em nós, né? E vimos, e agora eu quero trazer aqui, está em João, no Evangelho de João, estamos falando aqui já antes era o Evangelho, e agora João 14,13, onde Jesus disse: e assim, olha só, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso que vocês pedirem, né, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, vou ler de novo, inteirinho, sem comentários, né? E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus está dizendo: seja o que for que vocês pedirem em meu nome. O que é que passa na cabecinha da gente? Quando eu li a primeira vez, seja o que for, que lista, o que é que eu vou pedir, né? Mas, é claro que quando nós formos pedir no nome de Jesus, né? Nós já vamos pedir aquilo que está autorizado por Ele. Lá na carta de João ele fala: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, então podemos saber que temos o que pedimos, porque pedimos de acordo com a sua vontade. Então, de acordo com o nome de Jesus, para nós pedirmos o nome dele, é aquela lista, aquilo tudo que ele nos deixou para pedir, né? Então, nós vamos pedir de acordo com a vontade dele, com aquilo que ele nos autorizou para pedir, e também na natureza dele. Então, quando a natureza de Cristo está em nós, mesmo que a gente não conheça, tenha lido a Bíblia toda, né, para saber, ter feito um estudo claro e ter elaborado aqui uma lista, nós vamos saber. O Espírito em nós vai testificar, vai confirmar que aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com a natureza dele, né? Nós não vamos pedir alguma coisa ruim para alguém, não vamos pedir que Deus faça alguma vingança, alguma coisa, sei lá, o que lese alguém, né? No momento que a gente se venha pedir um pedido desses, mesmo uma pessoa, um bebê na fé, vai logo se dar conta que não deu certo, né? Que não vai ter resposta. Então, essa é a nossa fé. Quando nós pedimos, né, nesse nome, de acordo, e isso dá uma paz no nosso coração, nós podemos esperar que recebemos. Olha que maravilha, né, que Jesus fez por nós também, nos deixando esse direito, nos deixando o nome, nos dando essa autorização, essa procuração, nos dando esse reconhecimento diante do Pai, diante dos anjos, né, de nos apresentar no nome dele. E aí eu quero também falar de um outro aspecto, né, que está no livro de Filipenses, é que Deus, esse nome, né, Deus deu um nome para Jesus. Ele diz assim, por isso começa no capítulo 2, versículo 9 a 11, começa dizendo assim: por isso Deus o exaltou sobremaneira. Em algumas traduções exaltou ele muito, muito alto, e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e todo mesmo, né? A gente pode pensar, mas e o fulano aquele? Mas e o Beltrano? E aquela fulana? Aquela rainha? Aquele rei, né? Aquele imperador, aquele, sei lá, aquele terrorista, não sei, qualquer pessoa, qualquer pessoa que nós formos pensar, essa pessoa vai um dia dobrar o joelho e confessar com a língua que Jesus é o Senhor. O Senhor é o Adonai, é o dono absoluto, e Senhor e dono de todas as coisas. Ele tem uma autoridade e um direito, né, de posse, dono de todas as coisas. Quando Jesus abriu abriu os selos ali daquele livro, ele estava abrindo a escritura da terra.
A palavra de Deus diz que a terra e tudo que nela se contém, pensa nesse microfone, naquelas folhinhas ali atrás, no que eu estou usando, né? Antes de ir num banco falar com uma pessoa que está em autoridade, pensa que a cadeirinha que ela está sentando, a caneta que ela está assinando, tudo pertence ao nosso Pai e tudo pertence a Jesus. Quando alguns ensinam que Ele deu a terra a nós e nos deu autoridade, Ele nos concedeu. Existe um direito de uso das coisas, né? Por exemplo, nas nossas leis, nós temos, por exemplo, um contrato de comodato. Eu fiz um contrato de comodato para minha empresa num terreno que é do meu sobrinho. E aí, o que é que eu fiz esse contrato? Eu ganhei um direito de usar o terreno, de cuidar do terreno, pagar as contas, né? Em nome ali do terreno, e usar o terreno sem pagar aluguel. É o nosso caso, nós não pagamos nada pelo uso da terra, mas ela não é nossa, ela pertence ao Senhor. Tudo que nela se contém pertence ao Senhor. Nós temos tudo aqui com uma concessão, inclusive, como eu falei, autoridade e muitas das coisas que Deus, onde a Bíblia diz que Ele nos dá, que Ele nos concede, e algumas coisas Ele realmente nos dá, né? Que é o sangue de Jesus, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo é concedido. Enfim, o Espírito Santo está conosco um tempo, depois ele vai ser retirado. Jesus não nos é retirado, né? Nós vamos, a não ser que a gente queira, né? Não queira mais andar com ele, ele não vai nos obrigar, e não vai obrigar ninguém a entrar no céu. Mas enfim, esse nome, Deus o exaltou sobremaneira e deu esse nome para Jesus. E ele também vai dar para nós um nome, né? No livro de Apocalipse, onde está falando aqui, tem uma outra carta, uma outra das igrejas, onde também é prometido o nome, né? Que é uma pedrinha branca. Mas em Apocalipse 3, no versículo 12, ele diz, né, que aquele que vencer, ele vai colocar como uma coluna no santuário do meu Deus, e vou gravar o nome do meu Deus, o nome, né, do Pai, o nome da Nova Jerusalém e o nome e o meu nome. Então é o nome do Pai, que é toda a natureza, né, do Pai, como ele deu para Cristo, toda a pessoa, né, a plenitude de Jerusalém, que é a natureza da noiva que nós vamos receber, né, vamos receber enquanto vamos vencendo, né, e também o nome de Jesus, o meu novo nome. Por que Jesus recebeu um novo nome? Porque ele recebeu o nome de Jesus, foi dito, né, o anjo deu esse nome para ele, aliás, deu para Maria, né, disse para Maria chamar ele de Jesus. Até a gente pergunta, como Jesus, por que não é Emanuel? Que o nome é Emanuel, Deus conosco. É um nome que nós chamamos para ele, Deus conosco, né? E chamaram ele de Emanuel, chamarão, mas porão o nome dele de Jesus, que é aquele que salva. Jesus é aquele que salva. Quando ele vinha se aproximando, é como se estivesse se aproximando, por exemplo, um piloto de avião. Lá o piloto, aquele está chegando. O açougueiro, a pessoa, daquilo que ela faz. Jesus é aquele que salva, aquele que cura, aquele que redime, né? Na verdade, aquele tudo, né? Quando ele disse, os soldados estavam procurando, ele disse, vocês estão procurando quem? Eles falaram, Jesus. Eu sou. Quando ele disse, eu sou, eles, caíram de costas. Tem muita gente que diz que na Bíblia não está falando de cair no poder, esses caíram da presença, né? Caíram de costas, porque quando ele disse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou tudo, né? Pensa no poder bélico de ouvir Jesus dizendo, eu sou. O que ressoou dentro daqueles homens, dentro daqueles soldados, daquele exército, ali com paus e poderes, mas caíram diante daquela presença, né? Tanto assim ele demonstrou que ele se entregou porque ele quis. Ele mesmo tinha dito, se ele pedisse, o Pai ia mandar 10 legiões de anjos para ajudar ele, ele não quis, porque só pelo simples fato de dizer o nome dele completo, nome com sobrenome, né? Eu sou. Todos ali caíram.
Então Jesus recebeu do Pai um novo nome. E esse nome é o nome da ressurreição, é o nome daquele que ressurgiu, e ele dá para nós esse novo nome. O que é que ele nos dá? A natureza da ressurreição, a natureza do vencedor, a natureza dos filhos que nasceram no domingo. Nós somos filhos do domingo, não somos filhos da sexta-feira santa, né, da morte, mas nós somos filhos da vida. Nós nascemos no domingo de manhã. Quando Jesus ressuscitou e nasceu, nós nascemos nesse poder já. Nós nascemos nessa realidade, por isso, ao que vencer. Vencer o que está escrito ali, né? Nas cartas, coisas que nós precisamos vencer. Cada um sabe o que precisa vencer. Por isso eu falei num dos meus vídeos aqui sobre o preço que nós precisamos pagar. Lidar com a nossa natureza, lidar com coisas que nós precisamos deixar, que precisamos crucificar, e também coisas boas, né? O apóstolo Paulo disse que mesmo as coisas boas que ele tinha, ele considerava tudo como lixo para conhecer o poder da ressurreição, para conhecer o Senhor. Ele considerava tudo como nada, né? Tudo como coisa sem valor, para conhecer aquilo que é realmente de valor. Então, já está em 36 minutos, mas vocês podem no assistir fazer uma pausinha, né? Enfim, quando Deus dá graça também para assistir o vídeo todo, né? E para que isso realmente faça uma diferença na tua vida que está me assistindo agora. Mateus 7, 22, 23, nós temos aqui um relato bastante interessante, né? É que o Senhor está falando ali, né, sobre o dia lá da salvação, no dia do céu, né? Quando a gente já saiu desse mundo, morrer nós não vamos, o nosso corpo só vai ser semeado como uma planta, vai nascer outra, né? Nós vamos semeado de um jeito, vamos sair de outro jeito, glorificados. Mas enfim, eles chegam para Jesus e dizem, né, Senhor, chamando eles dizem, naquele dia muitos me chamarão Senhor, Senhor, ainda com uma entonação, né, não só Senhor, mas Senhor, Senhor. Em teu nome não profetizamos em teu nome, eles perguntam, né? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E eu lhes direi claramente, ele está dizendo, vou falar bem claro, sem rodeio, assim, né, bem direto, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então é um versículo assim bastante intrigante, né? Porque nós estamos falando aqui de realizar obras, de curar no nome de Jesus, e ele mesmo disse, e é o que esses aqui fizeram, e chega lá, não deu certo para eles receberem, né, o descanso eterno. E aí Jesus está dizendo que eles falaram, né? Muitas pessoas, eu já li muitos comentários, onde é dito, foi eles que disseram, eles realmente não fizeram no nome do Senhor. Mas senão nós teríamos aqui uma controvérsia com a própria palavra e ela não se confunde, né? Eles estão dizendo, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. É assim, demônio só se expulsa o poder de expulsar demônios, ou seja, o poder dos demônios saírem, só está no nome de Jesus. Porque ele mesmo, o próprio Senhor, quando falaram, né, para ele que ele estava expulsando demônios pelo poder de Belzebu, ele mesmo disse que a casa dividida não ia subsistir. Então Satanás não ia expulsar ele mesmo, né, não ia expulsar os servidores da equipe dele, por exemplo. Então só expulsaram realmente pelo nome de Jesus. Os fariseus expulsavam também demônios já antes de Jesus vir, né? Mas eles faziam nos direitos que a eles tinha sido concedido para usar o nome, né? Que era através dos sacrifícios, enfim, era outra senha. Era outra senha que eles tinham, e aquela senha que eles tinham estava correta. Mas aí nós já recebemos uma outra senha, né? Um outro cartão carregado com esse nome. E
que é quando a gente passa o cartão nas portas, elas se abrem, né? Então esse é o nosso cartão. E só porque que Jesus disse não conheço eles? Porque eles se converteram, provavelmente tinham fé, né? Eles receberam, só que eles pararam de ter misericórdia, eles pararam de andar realmente na natureza de Jesus, estava usando o nome dele como só um objeto de poder. E a Bíblia diz, né, no livro de Coríntios, onde está relatando sobre o amor, diz que é possível ter fé, uma grande fé que transporte montes. É possível profetizar, é possível fazer isso tudo sem amor, né? Só que não dá certo, porque aí ele diz nada sereis. Quer dizer, a gente não vai ter um nome, não vai ter um reconhecimento, não vai trazer uma alegria. Então Jesus diz, eu nunca os conheci, isso quer dizer porque eles não adoraram ele. Jesus nunca teve uma experiência com eles, né? Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós estamos em comunhão com ele, em uma comum união, né? Nós temos essa experiência, nós experimentamos ele e ele nos experimenta. A palavra conhecer na Bíblia, ela significa sempre, como eu já falei aqui em alguns vídeos, conhecer, experimentar. Por exemplo, fulano conheceu Beltrana, então ela concebeu um filho, né? O pai de João conheceu a mãe de João e ela concebeu o João, né? Foi concebido um filho, é um relacionamento, é uma troca, né? Nesse sentido aqui. E Jesus está dizendo claramente, eu não conheci vocês. Então, é para a gente entender que nós não podemos sim, temos esse nome, que podemos expulsar demônios, podemos curar enfermos, né? Nesse nome, nessa autoridade. Mas, sobretudo, precisamos ter a natureza em nós. Esse nome precisa ser nós precisamos nos tornar Jesus, né? A Bíblia nos relata que essa é uma obra que o Espírito Santo faz. Jesus disse que o grão de trigo, se caindo na terra, se não morresse, ficava só. Mas se morresse, daria muito fruto. E ele, quando caiu na terra, quando veio para a terra, ele veio para morrer, para dar muito fruto, para frutificar em nós, né? Quando nós plantamos trigo, o trigo frutifica trigo. Então, quando nós plantamos, recebemos a palavra de Deus na nossa vida, ela vai frutificar pelo poder do Espírito Santo. O Cristo vai ser esse fruto em nós. Aí nós vamos ter os frutos do Espírito, a natureza do Espírito, a natureza de Jesus e a natureza do Pai. Então, não vamos ser só daqueles que, como esses aqui, usam o nome, né, pensando só focando demais só na cura, nas obras, nos demônios, como a gente vê isso muito, né? Mas nos entregando por completo, tendo a unção do Espírito, tendo a própria natureza do Espírito, a própria natureza de Cristo formado em nós. E Cristo em nós, a esperança da glória, o que eu vou falar no próximo vídeo. Por hoje era isso, né, que eu estava no meu coração. Estava muito mais, mas eu preciso, assim, resumir a mensagem que era para me entregar hoje. E eu agradeço, então, pela audiência, agradeço por estar me assistindo, né? E ter estado me assistindo. E peço que continue. Vai ser mais um vídeo, provavelmente, sobre agora a glória, Cristo e nós, a esperança da glória. E aí depois vamos partir para a parte prática. Uns vídeos aqui sobre colocando tudo isso que nós estamos falando aqui na escola em prática. Ok? Então, continue me acompanhando e até!